Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindos a mais esta videoaula de Teoria das Comunicações. Estaremos vendo hoje a resposta ao pulso. A maioria das linhas de transmissão dos circuitos de telecomunicações podem ser modelados como circuitos passa-baixa. No entanto, para a transmissão de altas taxas de dados, altas velocidades, necessitamos de circuitos com rápida velocidade de resposta. Compreender e saber calcular a velocidade dessas linhas e circuitos é fundamental para a transmissão desses sinais. Vamos estudar o seguinte modelo. O circuito RC passa-baixa de primeira ordem. É um circuito simples, mas que poderá ser um primeiro modelo para o nosso estudo. O resistor R será o modelo das perdas ômicas e o capacitor C a capacitância das linhas. No caso de circuitos como amplificadores, o resistor R modela a resistência de fonte ou de carga, e o capacitor C as capacitâncias de entrada ou de saída, incluídas aí as capacitâncias parasitas. O diagrama em blocos de um circuito passa-baixa está mostrado na figura. Temos a entrada e saída de sinal e temos o símbolo, representação de blocos do circuito. Essa figura mostra a resposta de frequência de um filtro passa-baixa. Observe que temos nas abscissas a frequência de operação. Na ordenada temos o módulo da função de transferência, uma faixa de passagem, onde temos um baixo valor de atenuação, e uma região de corte ou de rejeição do filtro. Essas duas regiões ou faixas são delimitadas pela frequência de corte ou de meia potência ou ainda de 3 dB do circuito. Para o caso de um circuito RC passa-baixa de primeira ordem, temos que a frequência de 3 dB é dada pela equação mostrada. Outro parâmetro que caracteriza o circuito é a constante de tempo. No caso de um circuito passa-baixa RC de primeira ordem, a constante de tempo é dada pelo produto R vezes C. Considere um circuito passa-baixa RC de primeira ordem em que o resistor tem o valor de 1 kΩ e o capacitor de 100 nanofarads. A constante de tempo é dada pelo produto desses dois parâmetros e de 10 a menos 4 siemens ou 0,1 milisiemens ou 100 microsegundos. A frequência de corte desse circuito é igual a 1591,55 Hz ou 1,59155 kHz. Frequências abaixo dessa frequência terão um baixo valor de atenuação, menor do que 3 dB. Frequências acima dessa frequência, frequências de operação acima dessa frequência, serão atenuadas mais do que 3 dB. Vamos considerar agora a situação de carregamento do circuito, ou seja, um degrau de tensão de amplitude Vm é aplicado ao circuito, na entrada do circuito, ao resistor. Vejamos como é a tensão na saída sobre o capacitor. Essa equação é função do valor máximo de entrada do nosso degrau de tensão e da constante de tempo do circuito. A curva no tempo está mostrada na figura. Observe que ela tende a um valor assintótico. Caso o valor Vm seja igual a 5 volts, observe que há um carregamento do capacitor até 5 volts ao longo do tempo. Vamos olhar com mais detalhe essa curva. Observe que o valor de 0,1 milisiemens, ou 100 microsegundos, é a constante de tempo. Então, quando temos uma constante de tempo, ou seja, 100 microsegundos, a tensão no capacitor atinge 63,2% do valor final de 5 volts. Ou seja, depois de 100 microsegundos, a tensão no capacitor será de 3,16 volts. Continuando no tempo, depois de 5 constantes de tempo, ou seja, 500 microsegundos, a tensão no capacitor será de 99,3% do valor final de 5 volts. Ou seja, a tensão no capacitor será de 4,9965 volts. Então, nós percebemos que o capacitor está se carregando até o valor limite de 5 volts. A tabela mostra o carregamento do circuito, a tensão percentual de saída em função do tempo.
em T igual a zero, quando a tensão é aplicada, a tensão é 0 volts. Então, temos um pessoal 0% da tensão final. Em uma constante de tempo, temos 63,2%. E observe que, a partir de 5 constantes de tempo, a porcentagem do valor de saída é superior a 99%. Na prática, na engenharia, consideramos então que para 5 constantes de tempo, o circuito alcançou seu valor final de equilíbrio. O capacitor está carregado. Fizemos agora a situação de descarga do capacitor. Agora, a tensão está a um certo valor Vm e é elevada a zero em T igual a zero. Vejamos a figura ou a resposta no domínio do tempo do circuito RC. Aí está a equação, uma exponencial decrescente, função do valor inicial do carregado, do capacitor, e da constante tempo do circuito. Temos então agora o gráfico da função no tempo. Observe que o sinal varia de 5 volts, que é o valor inicial, até 0 volts, que é o valor final. Uma exponencial decrescente. Consideramos, no nosso caso, que estamos com uma tensão de 5 volts no capacitor e levamos a zero. Vejamos também com maiores detalhes essa função no tempo. Observe, para uma constante de tempo, 100 microsegundos, estamos a 36,78% do valor final de 0 volts. Ou seja, estamos a 1,839 volts. Decorridos 5 constantes de tempo, ou seja, 500 microsegundos, estamos a 0,67% do valor final de 0 volts, 0,0746 volts. Mais uma vez, consideramos que para 5 constantes de tempo, o circuito está no seu estado estacionário, está completamente descarregado. Vamos agora juntar os dois conceitos de carga e descarga na forma de um trem de pulsos. Observe que nós temos um trem de pulsos de entrada constituído por pulsos altos e pulsos baixos consecutivos, ou uns e zeros consecutivos. Definimos também um limiar do bit 1, ou do pulso que caracteriza o bit 1, e o limiar de zero, e uma faixa intermediária que é indefinida. A maior parte dos circuitos digitais opera dessa maneira. Vemos que o trem de pulsos A parece ser apropriado. Ele chega ao valor final do pulso ainda durante a janela do pulso. Já o trem B, no segundo e terceiro pulso, começa a ficar dentro da região de indefinição, não sendo apropriado para utilização. O circuito é lento para essa taxa. Já a resposta C, o circuito não consegue sequer detectar o bit 1, mantendo-se no valor de zero permanentemente. Deveríamos nos perguntar se o tempo que leva para o circuito chegar até o limiar de 1 e para descer ao nível de zero são adequados para a aplicação pretendida. Isso que vai responder se essa resposta do circuito é apropriada ou não. Temos agora o exercício, onde temos um circuito RC passa-baixa de primeira ordem, com descarregamento, e estamos interessados em saber o tempo para que a tensão se reduza a 12% de seu valor original. No exercício 2, um degrau de tensão de 5 volts é aplicado em T igual a zero, e um circuito RC passa-baixa de primeira ordem, onde os valores são também dados. Queremos o valor de tensão após decorridos 250 microsegundos. Obrigado por assistir a mais essa videoaula. Deixe suas dúvidas e perguntas no espaço abaixo de comentários. Verifique no seu material de apoio a resposta dos exercícios e os demais exercícios. E nos vemos na sala de aula. Até lá!